Pega a sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33, a partir do verso 7, que diz assim em diante. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento, e ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor e a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um dos seus amigos. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Podei vos assentar nesta noite. Quero não tomar seu tempo nessa noite, quero procurar ser o mais objetivo possível nessa noite profética. Quem veio profetizar, diga glória a Deus. Você já profetizou nessa noite, já que você veio profetizar? Quem já declarou palavra de vitória aí? Quem já recebeu palavra de vitória nessa noite? Amém? Quero começar dizendo que aquilo que você recebeu hoje, em nenhum outro dia da tua história você vai receber igual. O Senhor vai somatizando coisas na nossa vida, na nossa trajetória, para formar e nos direcionar ao caminho ao qual Ele planejou para nós. O problema é que nós paramos muitas vezes para observar eventos, ou paramos para observar situações e paramos para observar pessoas. Então, quando uma pessoa vem, então agora eu estou atento porque a voz profética de Deus está chegando, porque Deus está trazendo o instrumento dele. Ok, Deus usa, irmão, perfeitamente. Os instrumentos adornados são sempre planejados para serem usados, mas Deus também usa o pastor, o irmão que está na escola bíblica aqui ensinando, está declarando palavras sobre a tua vida de ensino e de conhecimento. E quero dizer algo mais específico. Aquilo que me fez mover sobre as nações da terra, aquilo que me fez crescer, não foi o que eu recebi em congressos, em grandes eventos, foi aquilo que eu recebi dos meus líderes, dos meus pastores. Isso solidifica a nossa fé, isso nos faz crescer de verdade. Deus tem uma palavra profética para o teu coração nessa noite, para te fazer crescer de verdade. Tem um glória a Deus aí ou não? Tem gente que vem para a igreja só para receber. Só para receber, não vem entregar nada. Aproveita dos vasos que estão aqui. Como eu falei, do líder de louvor, da equipe de louvor, que levanta, do pastor Reiner, que está sempre animado. Aliás, sempre animado. Não sei como é que... Rapaz, esse homem deve ganhar muito bem. Quem está entendendo? Receba. Não é porque ele ganha muito bem, não. É porque ele encontrou a sua felicidade em Cristo, meu irmão. E nada muda o seu estado de humor. É verdade que um dia ou outro ele com certeza amanhece triste. Aí ele me liga, manda umas mensagens, fala do time falido dele. Aí ele fica mais desanimado ainda. Eita glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque nós encontramos uma verdade. Nós encontramos uma palavra que nos solidifica. A palavra profética, ela não apenas te anima, ela te consola, ela te exorta, mas ela te coloca no prumo também. Tem gente que só gosta, porque o Senhor revela a minha história, para tu mostrar que tu é Deus. Irmão, você acha que Deus precisa mostrar que Ele é Deus? Deus é Deus sem você, e você sem Deus é quem? Deus é Deus sem mim. Se Ele me usa, é pela misericórdia dEle. E a palavra de Deus diz assim que quando não há mais profecia, há de verdade, o povo o povo padece e lhe perece porque lhes falta conhecimento. É função do mestre. Quando não há os mestres para ensinar, o povo padece e perece porque lhes falta conhecimento.
Agora, se você quiser pegar essa deixa, já que você deixou para mim, então, tudo bem. Quando você olha o texto que fala sobre isso, você vai examinar as Escrituras e ver que não foi falta de entendimento e nem de quem ensinasse. Eles rejeitaram o conhecimento que lhes foi dado. É só ler o texto. Quem está entendendo? O povo padece e perece. E no português a tradução vai dizer corretamente, porque lhes faltou. Mas esse faltou é tão pobre que não explica o restante do texto, que diz que o povo rejeitou o conhecimento que lhe foi dado. Quem está entendendo, diga amém. O povo padece e perece por lhe faltar conhecimento. Mas o povo, quando falta a palavra profética de verdade, o povo se corrompe. Quem está entendendo? E a corrupção é aquilo que destrói a nossa vida. A corrupção é a deturpação daquilo que foi planejado para ser o original, o correto, e não conseguiu. Por algum momento, pela distração do mundo, a distração da vida, nós deixamos que esta palavra se esvaísse. Deixa eu fazer uma pergunta que você responde para você mesmo. Quantas vezes uma palavra profética esvaiu da tua mão por causa, não daquele que lançou a palavra, mas por causa de você mesmo, que deixou a palavra escapar pelo teu mau comportamento, pelo meu mau comportamento, e nós estamos no mesmo barco aqui nesta noite. Quem está entendendo, diga amém. A profecia precisa ser vinculada a um princípio. E Deus não burla princípios. Deus cumpre propósito examinando o princípio que você aplica. Eu vou repetir. Deus quer cumprir o propósito. Deus cumpre o propósito examinando o princípio que você aplica. Quem está entendendo? A criança está aprendendo a andar ali porque a mamãe está ensinando ela a ficar de pé. Toda vez que ela se distrai com alguma coisa, ela cai. E é bom assim que a gente usa os elementos que estão acontecendo no próprio culto para que você entenda. Quando nós nos distraímos com qualquer coisa, e tem gente distraída aqui no planeta Terra. Tem gente que está viajando na maionese, todas as possíveis. Em Romanos 12... a transformação do nosso entendimento, que é o nosso culto racional, para que a gente consiga experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, a gente não consegue os primeiros elementos do texto. Quem dirá vamos experimentar a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor? Mas eu quero profetizar que vai haver uma metanoia, uma revolução mental aqui nessa noite, capaz de tirar você da situação que você está e colocar você na trajetória profética que Deus quer para a tua vida. Quem sabe a trajetória profética que Deus tem para a sua vida? Quem aqui já sabe? Olha só, temos um problema aqui, porque temos 20% da igreja que sabe. Então vamos fazer uma segunda profética para que nós coloquemos a palavra profética na sua vida, eficaz na sua vida e na tua história, para que você conheça a palavra profética que Deus tem na sua história. Para isso, quero lançar uma palavra profética, começar dividindo esta palavra em duas partes. A primeira vai dizer uma palavra endereçada às famílias, a homens, mulheres, filhos, pais e mães aqui nessa noite. Quem quer receber, diga amém. Pois bem, então vamos entender o que a Bíblia fala sobre a palavra Pai. E Ele é o principal responsável para nos conduzir e nos explicar o que é o Pai. Ele é o grande Abba, Ele é o grande Av. Av, porque Av é hebraico. E Abba já é uma latinização da palavra pai. A palavra pai em hebraico ela tem duas letras. A primeira letra é a letra Aleph, que também é a primeira letra do alfabeto hebraico. E a segunda letra é a letra Beit, que também é a segunda letra do alfabeto hebraico. Quando nós falamos alfabeto, diga alfabeto. Alfabeto vem de alguma raiz. Da raiz das palavras construídas por Deus, do Aleph Beit. Aleph Beit. Aleph Beit. Quem está entendendo? Aleph Beit, alfabeto. Quem entendeu a fonética? A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph e significa força, comando, governo. Vou repetir. A primeira letra do alfabeto hebraico, que também é a primeira letra da palavra pai em hebraico, que é Av, significa força, comando. Força, comando, governo. E a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a primeira letra do processo criativo de Deus, a letra Beit, significa tenda, casa. Quando a gente junta essas duas palavras, nós temos a palavra Av, que é pai, e o significado é a força, o comando e o governo da casa. Por que a palavra profética não se cumpre? Porque a força, o comando, o governo da casa não manda mais nada em casa.
Porque quem manda é a esposa. Pode falar aqui ou não? Pode falar aqui ainda ou não? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou repetir, irmãos, com todo respeito aos sacerdotes aqui. As palavras proféticas não se cumprem na tua vida, na nossa casa, como muitas vezes não se cumpriu na minha, porque a força, o comando, o governo da casa está ineficaz. Então o pai deixa de ser pai. E eu vou provar aqui nessa noite quando a coisa dá certo. Pode descer aqui também? Eu adoro acabar com as lives. Meu sonho é acabar com todas as lives. Para ver se assim os crentes vêm para a igreja, né? Quem está entendendo, diga amém. Veja como dá certo. Vem cá, meu vaso. Quando você olha para esse instrumento valioso aqui, você não valoriza talvez. Você não valoriza tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui foi por causa da força, o comando e o governo da casa. Que deu certo. Se a gente não entendeu isso, nós não entendemos nada. Não. Você não sabe que às vezes assim, vem meio assim, porque as forças dos anos já vêm. Mas Jesus tem anos para ele caminhar ainda nessa terra aqui. Vai ver promessa cumprida nessa terra aqui. Pode ficar tranquilo, vai ver promessa cumprida nessa terra aqui. E porque deu certo, varão? Porque deu certo. Porque deu certo, ele está aqui. Quem está entendendo? E porque está dando certo, está formando. Vem aqui. Já termino de pregar, não se preocupa não. E a força da casa deu certo para a tua vida pelos dois lados. Tanto esse lado que começou de cá e do rebento que começou de lá e te formou. Daquele que viajou o Brasil inteiro e ainda viajando, ministrando uma palavra. E porque ele rejeitou uma voz do mundo, uma voz do mundo secular no meio do futebol, porque ele não quis você estar aqui. E Deus vai te exaltar aonde teu avô rejeitou pelo amor à palavra. Então levanta a mão aqui, porque eu vou profetizar e vai ficar gravado aqui. Se prepara para pisar os altos lugares. Se prepara para viajar as nações. Se prepara para vestir a camisa da seleção deste país aqui em pouco tempo. Vou eu te honrar aqui neste país. Vou eu te honrar nas nações. Vou eu te honrar na Europa. Vou eu te honrar no país dos teus pais. Vou eu te fazer honrado, porque tem uma voz de comando da força da casa que deu certo na vida dos teus antepassados. E você é o cumprimento da força da casa. Recebe para a tua vida. Podemos assentar e a igreja aplaude Jesus nessa noite. Você não consegue entender porque muitas vezes você não monta o quadro, irmão. Eu vou repetir. A palavra pai no hebraico, que não é a língua dos hebreus. O hebraico é a língua formadora. As letras formadoras do hebraico são as letras formadoras de tudo que existe na terra. É só você pegar um Deus cíclico, que eu preguei na outra igreja lá, e pegar as 22 letras em hebraico e dividir pelo número de dias que Deus começou a construir tudo. 22 dividido por 7, 3,14, que é pi, o número infinito. Quem entendeu, diga amém. Porque em Deus tudo faz sentido. Em Deus tudo faz sentido. Quem está entendendo as coligações? Em Deus cada palavra tem um número. O número do homem é o número 6. O número de Deus é o número 7, o número da perfeição. E o número dos céus é o número 8. Por isso, o do céu, que é infinito, que nós não conseguimos ver, o símbolo do infinito, os antigos já sabiam, é um 8 deitado. Oh. Quem entendeu? Vou explicar melhor para você então. O 8 é o céu. O 8 é o céu. O 7 é o Deus. E o 6 é o número do homem. Quem é Deus também junto com o nosso Deus, Jesus Cristo. João fala sobre isso. João diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus também se aplica no número 7, porque Jesus também é governo. E ninguém consegue chegar ao céu se não for pelo 7. O 6 do homem precisa do 7 para chegar no 8. Ah, você não entende. Chega, irmão, chega. Volta para a palavra aqui. Palavra, mãe, diga mãe. Eu só estou dividindo a primeira parte da pregação. Diga mãe.
Mãe também tem duas letras, assim como pai também tem a letra Aleph, que é o comando. Também comando, mas não o comando do mesmo comando do pai. E a segunda letra é a letra Men, diga Men. Força. Men é águas, a força da água, a água forte. A mãe é uma fortaleza dentro da casa. Quem está entendendo, diga amém. Vou explicar melhor para você entender o sentido das palavras. Diga a palavra imã. Imã vem da palavra imá, que quando nós juntamos Aleph e Men, e temos para nós, em português, a palavra mãe, nós temos a palavra imá em hebraico. E a palavra imá, o que é imá? Imá é um cozimento de tecidos de animais, de pele de animais, melhor dizendo, que ficam cozendo naquela redoma por muitos dias, mais de 5 dias. Aquilo vai derretendo, irmão, e vai formando uma cola. Esta cola é feita para poder fazer qualquer tipo de colagem que eles precisavam na época. Colar a sua tenda, colar alguma coisa na sua casa, era feito com o imã. Por isso, quem conhece um imã, a geração do iPhone aí, tem que perguntar, né? Quem conhece imã? O que é imã em inglês? Alguém sabe? Mesma coisa, imã? Por que o imã atrai? Porque a derivação dele vem de imã, que é cola. Por que toda mãe é grudenta? Quem entendeu, diga amém. Eu estou falando o sentido das palavras, que você entenda. Tem mãe aqui? Só as mães, levanta a mão, por favor. Tem bastante. As mais grudentas, levanta mais alto, por gentileza. Multiplicou agora, irmão. Multiplicou. Você está entendendo por que mãe é grudenta? Mãe liga. Liga, quem está entendendo? Liga, gruda. Olha para mim. É o significado da palavra. Deus fez todas as coisas conectadas. Quando a família perde a matriarca, ela perde aquela que dá ligadura, aquela que liga. Quem já viu numa grande família? Quem já viu uma família grande? 9 irmãos, 10, 11, sei lá quantos, 8. A mãe, o Senhor recolhe da terra, a família se dispersa. Porque aquela que liga, aquela que dá liga, aquela que aproxima, não está mais na terra. A função da mãe dentro da casa é aproximar e não dividir. Pega essa palavra profética, é mais profética que isso aí. Vou repetir, a função da mãe não é dar direção, porque a direção, comando, não vem da mãe, vem do cabeça, vem do pai. A palavra, a letra Aleph, no hebraico antigo, ela tinha formato de uma cabeça de boi, para mostrar a força que ela tinha, o formato da letra. Quem está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Então tudo está conectado, é nós que não sabemos as coisas e nós estamos descodificando coisas para fazer a tua vida multiplicar, avançar mais rápido. Quando eu comecei a descobrir essas coisas, a minha vida acelerou. Eu quero lançar uma palavra profética para esta igreja neste lugar, para os Estados Unidos da América, para a tua vida, para aqueles que creem. Vai haver um grande avivamento sobre a terra, vai haver um grande despertar sobre a terra e Deus vai acelerar a história de muitas pessoas de 10 para 1. Quem recebe aí aquilo que acontecer em 10 anos, Deus vai fazer em 1 ano, porque Deus está remindo o tempo. Deus está remindo o tempo para a tua história. A tua vida vai virar de 360 graus. Tua vida vai virar 360 graus. Se prepara para os próximos anos, para você viver coisas que você nunca viveu na história do teu ministério. Se prepara, se prepara, se prepara. Existe uma voz de comando. Eu não sei tua história, pastor Mateus. Não sei, não me importa. Me importa o que Jesus está falando para você. Tem uma voz na tua história que se calou pela figura de um homem, a figura paterna. Se calou na tua vida a figura paterna. Há coisas que eram para ter se cumprido na vida do teu pai e não se cumpriram. E houve um hiato na tua história, homem. Mas nessa noite eu pego na tua mão, porque é uma linhagem sacerdotal, uma linhagem de comando, é uma linhagem de paterna, uma linhagem paterna. Tu tens uma voz paterna. Estou eu acrescentando no teu ministério coisas que você nunca viveu, que você nunca viu, que você nunca imaginou viver. Há uma voz paterna sobre a tua vida, escrito paternidade, paternidade. Muitos homens, muitas meninas, muitas famílias vão recorrer a você, porque existe uma linha de paternidade ministerial feita sobre a tua vida e sobre a tua história. Se prepara para viver, se prepara, prepara tuas balas sim. Tu vai bater e vai voltar, tu vai bater
prometeram e vai voltar, porque tenho eu algo contigo neste lugar e nesta terra. Não te preocupa com as tuas coisas, não te preocupa com os teus, apenas vive o sobrenatural que eu tenho para a tua história. Deus está aqui. A história que se interrompeu na vida de um homem, na vida dele, não vai ser apagada, vai ter continuidade. Vai ter continuidade. Tu pensa que tu já viveu todas as coisas? Não, tem muita coisa para viver ainda, muitos mistérios a serem revelados, e o Senhor está adornando o teu ministério. Se tem uma coisa boa nessas lives, é que elas ficam registradas. No ano de 2016, eu acho 15 ou 16, eu estive aqui ministrando e Deus me usou para falar com um homem que estava sentado ali. O nome dele era um tal Rawlins. Ele estava sentado ali desvirtuado do caminho, perdido. Estava mais para lá do que para cá, mas tinha uma mulher que estava aqui pagando um preço aqui. O nome dela era uma tal pastora Fabrícia hoje. E o Senhor levantou o ministério desses dois. Eles têm honrado eles em Rhode Island, porque o Deus é fiel. O Deus que fala, cumpre. Nós temos que nos disponibilizar a cumprir aquilo que Deus falou para nós. Quem está aqui, diga amém. Pastora Cris também, que ia viajar as nações, porque meu Deus é bom. Que Ele cresça e eu desapareça. Eu estou proclamando aqui a voz do meu Deus, meu irmão. É Ele quem faz, nós não somos nada. Tem um povo nessa terra que costuma idolatrar homens. Quem está entendendo, diga amém. Idolatre aquele que merece toda a honra e toda a glória. O pai é o comando da casa, a mãe é o comando da casa, na sua função de trazer ligação, ligadura, laços. Quem está entendendo, mãe? É a tua função. Você não é o cabeça, você cria vínculos, cria laços. Aparta as discussões. Você tem um controle da casa, mas o comando direcional não é seu. E o filho, diga filho, uma coisa é certa, segundo a filósofa Dilma Rousseff: quem não é mãe, não é pai, é filho. Né? Sangue e fogo, só no meu país mesmo. Só no meu país, irmão. No seu país está rindo do quê? Está rindo de você mesmo. Seu país também, com relação, só se tem algum americano aqui nessa noite. Tem? Então para você não serve. Dê glória aí para o lugar que você nasceu. Eita glória. Uma coisa Jesus vai fazer no Brasil, nem que seja implodir. Sangue e fogo. Quem é filho aí, diga amém. Calma, irmã, relaxa, em nome de Jesus. Calma. Quem é filho, diga amém. Meu Deus, vocês estão acordados, crente? Papai está derramando nessa noite aqui, vocês estão acordados? Quem é filho, diga glória a Deus. Filho também, na palavra filho tem a letra Beit, que é casa, tenda, morada. Toda vez que você ouvir falar a letra Beit, é morada, casa, tenda. E tem também a palavra, a letra Nun, diga Nun. Diga Nun. Nun é continuidade. Quem está entendendo? O que é o filho então? O filho é a continuidade. Continuidade do projeto. Continuidade da palavra lançada. Tenho certeza que quando o pastor Vini recebeu uma palavra para a vida dele sobre ministério, com certeza ele não imaginou isso aqui. Fato, certeza absoluta. Quem está entendendo? Mas o filho deu continuidade. E me preocupa quando os filhos se perdem, porque o pai não foi o comando, porque a mãe não foi a ligadura, e o filho não consegue ser a continuidade, porque o filho é o reflexo dos dois. E me preocupa também quando o filho perde a relação paterna, que ele não tem mais controle, não comanda. Ah, meu pai, não sei o que, não tenho mais contato com meu pai, eu não sei quem foi meu pai. Ah, eu não perdoo meu pai. Deus está falando aqui nesta noite. Você perdeu a continuidade de um projeto. Mas meu pai foi isso, teu pai se perdeu na continuidade de um projeto, mas aquele que lançou o projeto não se perdeu. Você precisa ficar atento com isso, o projeto continua. Deus não erra. Se tem um DNA do seu pai e da sua mãe, Deus não errou. Deus nunca erra. Deus faz tudo certo. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam multiplicados e te vá bem. Ah, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou não sei o que. Se não honrar pai e mãe, já era. Quer que eu repita? Homem e mulher de dura serviço. Se não honrar pai e mãe, já era.
Se não quiser ouvir o que eu estou falando, vem semana que vem, levanta a mão aqui, dá glória, suga o vaso bastante, os vasos que estão aqui, que eles vão levar você à adoração, porque a função deles, eles são continuidade de um projeto de Deus para a vida deles, mas não vai mudar nada na tua vida. Mas eu profetizo que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ele quer mudar você de patamar, ele quer mudar você da rotina que você vive, meu irmão. Quando eu olho para essa história, agora eu vou para a segunda parte para finalizarmos. Eu vejo Moisés decepcionado, descendo do monte, que ele foi receber as tábuas da lei, e quando ele volta tinha um baita de um bezerro e as pessoas adorando a ele. Ele conserta essa situação, talvez decepcionado com aquilo que ele vê, porque é impossível, irmão. Um povo que é tirado do Egito, o lugar de limitação, um povo que passa pelo deserto, e quando Moisés vai receber instruções, porque nós estamos falando de um povo que ficou 430 anos escravos e eles não tinham conceito de mais nada. Tem gente que passa tanto tempo longe da igreja que perde o conceito das coisas. É uma olhação no relógio, é uma olhação no celular, é uma inquietação. O vaso pede para levantar a mão, o pastor está pregando, o pastor está orando por semeadura e a pessoa está dispersa, porque perdeu todos os conceitos. Moisés então começa a fazer algo inesperado. E o texto vai dizer que Moisés então sai da sua localidade onde estavam as tendas. Eles habitavam em tendas. Não era ainda o lugar definitivo. E o texto diz que ele sai para fora do acampamento. E lá ele começa a montar uma tenda. E todo mundo começa a observar o que esse cara está fazendo agora. Esse Moshe Rabbeinu, que era o nome dele em hebraico, Moshe Rabbeinu, ele está pirado. Ele já pirou o cabeção, agora ele está construindo uma outra tenda, sendo que ele já tem uma habitação. E ele termina o processo da construção da tenda. E entenda que esta tenda não é o tabernáculo que Deus deu para Moisés. Tinha medidas exatas, posições exatas, ornamentações exatas. Não é o tabernáculo que está em jogo aqui. O texto está dizendo muito claro: a tenda do encontro. E quem fomentou essa tenda? Quem fomentou essa tenda? De quem foi a iniciativa? Fala, crente. Do próprio Moisés. Não foi de Deus. Deus não mandou ele fazer tenda alguma. Quem teve a iniciativa? Ele. O tabernáculo, Deus deu as medidas. A tenda do encontro, Moisés teve a iniciativa no seu coração. Ele vai e começa a construir, termina a tenda. E o próprio nome do texto, narrando a história, diz a tenda do encontro. O que acontece? Quando ele termina da tenda, ele sai da sua localidade com a tenda pronta. A Bíblia vai dizer que uma nuvem, uma coluna de fumaça, de glória, do poder de Deus, então se instaura em cima da tenda. Então o povo fica com o olho desse tamanho e fala assim: uau, alguma coisa vai acontecer. E a Bíblia vai falar que tudo que Moisés pedia, Deus ouvia. Deus falava com Moisés, como se fala com um amigo. Pega um outro código para você nessa noite. O texto diz em português que Deus falava com Moisés. Fale. Pastor, para os teólogos que não entendem talvez as conjunções dos segredos das palavras, não se pode chegar perto de Deus. Porque a glória de Deus é tão grande, Ele é tão perfeito, que quem chegasse perto de Deus, e há um texto que diz que Deus passa de lado então, e dá as costas para Moisés. Quando esse texto está falando sobre isso, ele não está colocando no plural, face a face. Quando você lê o texto em hebraico, você vê a primeira palavra, face, está no plural. Então o texto deveria dizer: e Deus falava com Moisés faces a face. Ele se vestia numa faceta dele, se rebaixava no nível de Moisés, para que ele pudesse passar perto de Moisés. Quem está entendendo? Porque a palavra não está no singular, está no plural. Deus tinha muitas faces, muitas facetas, muitos jeitos, muitos métodos. Ele não se molda na caixinha que você colocou ele, que eu coloquei ele. Ele é Deus. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele pensa, quando você pensa que ele confundiu, que está perdido, ele tem todo o controle nas mãos dele. Porque ele é um Deus poderoso, capaz de mudar toda a estrutura para poder levantar você, para poder pôr você no caminho, para poder te levantar do lugar onde você está. E nessa noite é noite de recomeços aqui neste lugar.
Deus fala com Moisés face a face, a coluna blinda a tenda. O povo, pastor, o povo começa a ficar doido. Quando eles percebem isso, o texto me diz que eles também começam a sair das suas próprias tendas, mas não vão, obviamente, onde Moisés está, porque ninguém tinha coragem de fazer isso, né? Moisés era louco, porque é assim, pastor Reiner, você só é louco até quando você não dá resultado. Quando você dá resultado, você é adorado, não é mais doido. Quem está entendendo? Irmão, quando você vai num lugar, é tão bom quando te tiram de Zezinho, de Zé Mané. Quem está entendendo? Assim que você passa desapercebido, fique tranquilo. Sente sempre na penúltima cadeira, não tem problema. Quem te exalta é Deus. Amém? Quando Ele quiser, Ele te exalta. O povo começa a olhar Moisés lá recebendo. E o texto me diz que eles começam a pedir. E tudo quanto pelo quais eles pediam, Deus respondia através de Moisés. Eita glória. Olha para mim. Você imagina você ter um lugar que tudo quanto você precisa de... Quem veio atrás de resposta nessa noite aí? Quem veio atrás de resposta nessa noite aí? Quem veio atrás de resposta? Moço, olhe para mim, levante a mão. Inglês? É? Alguém traduz, por favor? Porque não vou gastar o meu inglês. Água aqui. Está traduzindo? Diga para ele que ele é o ponto de salvação da sua família. Há 3 gerações o Senhor bate na porta. Eita. Há 3 gerações o Senhor bate na porta da tua família. E muitos não deram ouvido à voz do Espírito Santo. A salvação já era para ter entrado na sua família desde a década de 70. Olha o que Jesus está falando aqui. Nunca lhe vi, não lhe conheço. Mas o Senhor encontrou, depois de todos esses anos, um coração. E é o seu coração. O Senhor está fazendo uma obra de transformação na tua história, na tua vida. Você veio parar no meio da língua portuguesa, desses loucos aqui. Porque o Senhor quer fazer algo poderoso na tua história. Quer mudar a tua história. O Senhor te pega na sua mão e começa a assinar contratos, coisas para você, abrir portas para você. E a porta principal que Ele está abrindo chama-se Evangelho. Deus quer mudar a tua história e vai mudar a história da tua casa a partir de você. Vão olhar para você dentro da tua família e falar assim: como Ele está diferente, como Ele mudou. Porque existe um Deus que te escolheu e te sondou antes do seu nascimento. Ama você, mas ama também a tua família. E Ele está te dando uma nova oportunidade para a sua família. E vai ser através de um portal que se chama você. Muito rápido, irmão, tá bom? Se vira. Não dá mais, não volta mais agora, já esqueci tudo. Eu só sou um canal, passou, já era. Esquece, me perguntar depois, já era. Quem tá entendendo, pega a live depois assiste. Se é que se presta para alguma coisa, é para isso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que você está encurungado ainda depois dessa palavra aí? Diz um glória a Deus, porque Deus está na casa. Ah! Eu vejo coisas impossíveis acontecendo hoje aqui. Se você não crê, joga para mim que eu creio. O poder que tinha naquela casa que Moisés instituiu, naquela tenda. Aí os povos forgados, que é só eles, irmão, não é nós não. Sou Moisés, tá ligado? Faz uma petiçãozinha ali para mim hoje. E Deus respondia. Moisés, horas e horas e horas e horas. Vai lá, família tal. Vai, grita o nome da sua família aí, vai. Ninguém quer benção, não. Como é que fala? Eu vou embora de a pé hoje. Vou embora a pé, não vou embora a pé. Fala, crente! Eita, Farias, olha lá, Pereira. Eita, glória, como é que é o mistério, mano? Borges Dias, tá lá, Senhor, isso, aquilo, papai vinha com a resposta, ó, fulano de tal coisa, essa situação se aguarda, no dia tal mistério, aleluia, todo mundo embora feliz, Moisés exausto. Só tinha um Moisés, só tem um Reiner. Quem está entendendo? Só tem um pastor Vicente, irmãos, cuida deles. Só tem uma pastora Cristiane
Quem está entendendo? Mas a unção que Deus tem, ela não está limitada a nós homens. Ela está disponível. Psiu, psiu. O que eu falei no começo aqui, a autoridade de Deus, o comando da casa, a ligação da casa, a continuidade da casa, ela só é eficaz quando tem óleo, quando tem glória, quando tem unção. A autoridade sem unção no mundo espiritual não provoca nada. Então o povo estava acostumado com o Moshe Rabbeinu. E quando o Moshe vinha embora, o texto diz que as próprias pessoas fechavam suas próprias tendas. Quando viu a nuvem ir embora, olha para o seu irmão e diga assim: quando a nuvem ia embora, quando a nuvem ia embora, Moisés voltava. A coluna ia embora. A tenda ficava supostamente vazia. As pessoas fechavam suas tendas e falavam assim: por hoje já deu, Deus já falou. Mas o texto vai me dizer que Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Você pode ser como Moisés, você pode ser como o povo, melhor dizendo, mas o povo vai sempre depender de alguém, porque não construíram nada diante daquele que vive e reina. Quando Moisés saía, acabava tudo, a nuvem ia embora. Josué, filho de Num, diga Num. Mas espera aí, Num é uma letra hebraica que forma a palavra filho. A palavra filho é a junção da letra Beit, que é casa, e da letra Num, que é continuidade. Eu não entendia por que Josué era a continuidade de Moisés. Porque na própria formação do nome filho, filho de Num, o filho do filho, se você entendeu, você não ficar mais louco, se deu um processo de continuidade. Por quê, pastor? Porque quando todo mundo já havia fechado as suas tendas, Josué não se apartava da tenda da glória. Irmãos, e quando alguém quer a glória, e não se aparta, milagres sobrenaturais acontecem para que a continuidade seja estabelecida.